Acompanhando o SBT Pará. Hoje, o quadro Belém da Memória conta uma das histórias mais marcantes iniciada no século XVII. Vamos falar do prédio histórico no bairro da Cidade Velha, onde foi erguido primeiro um convento. Depois virou depósito de pólvora, quartel, olaria, hospital e presídio por várias décadas. Após uma grande reforma, se tornou referência comercial, cultural e turística. É o complexo São José Liberto, que hoje abriga o polo joalheiro do estado. Agora, no nosso quadro Belém da Memória. Uma fortaleza de pedra, paredes frias erguidas com rochas, cal e óleo de peixe. Forte, segura, intransponível, testemunhas da história. Belém, Jurunas, periferia da metrópole. Por aqui passava o Igarapé, São José, nome atribuído à ermida construída em 1697 e entregue mais tarde aos cuidados dos padres franciscanos. Na verdade, a origem, do prédio está no século XVII, quando chegam à Amazônia os franciscanos da província da Piedade e que recebem a permissão de realizar um trabalho missionário aqui na região. Eles recebem uma licença, eles vão construir o que seria o seu primeiro convento. Um dos fatos que chama a atenção daqui é que é o único convento que está longe do rio. Na verdade, o convento ficava no final de um caminho chamado Caminho de São José, que assim afastado realmente do centro da cidade. Depois que os religiosos foram expulsos do Pará, o prédio foi transformado em depósito de pólvora, quartel, olaria, hospital, até ganhar uma importante finalidade. Era preciso combater de frente o aumento da violência. O ano era 1943. O então governador da época, General Magalhães Barata, fez uma profunda reforma nesse prédio e transformou na principal cadeia pública do Pará, no Presídio São José. Eu estou no Pátio 1, onde os detentos tomavam banho de sol diariamente. Para cá foram trazidos 150 presos, assassinos, violentos, estupradores, ladrões, latrocidas. Foram criadas 15 celas e 2 solitárias. A mais temida delas era exatamente essa aqui, preservada até hoje, com grade de ferro maciço. Aqui eram trancafiados os presos da mais alta periculosidade. E pagavam duras penas por isso. A solitária foi batizada de cinzeiro. Aqui dentro, uma planta do presídio e um enorme painel mostrando a mais famosa rebelião que terminou na morte do detento José Augusto Davi, o ninja que foi executado pelos comparsas e pendurado em uma corda. Mas aqui ao lado, todos os materiais encontrados durante as revistas feitas nas celas. São estoques improvisados feitos de arames, vergalhões, colheres que viraram armas fatais e tiraram a vida de muita gente, pedaços de madeira, uma enorme bola de ferro colocada no tornozelo dos presos para que eles não pudessem fugir. E mais embaixo, uma palmatória e a reprodução de um órgão reprodutor masculino que ajudava os detentos a confessar os crimes. Os presos diziam na época que quem passasse um tempo ali virava cinza. Então imagina o que não se passava ali, um lugar muito fechado, um lugar muito úmido, que o sujeito ali ia ser punido, Ela é um lugar de suplício, de terror, de tortura. Então ali seria um lugar que os funcionários atribuem uma carga muito negativa. Então dali emanariam muitas almas que estariam ainda hoje presas àquela situação ali, querendo se libertar, e como não podem, acabam tendo que circular, transitar ali no meio. Por trás dessas paredes imperava o ódio,
o medo, a violência. Os presos que não se enquadravam às regras do regime da época eram selecionados. Existia uma lista. Eles eram levados exatamente para aquele ponto. Hoje uma capela, antigamente um restaurante, e faziam a última refeição da vida. Em seguida, todos eram trazidos em comboio exatamente para este ponto, do outro lado da rua, atual Praça Amazonas. Exatamente aqui, no centro da praça, os presos, detentos, subversivos, que ameaçavam a sociedade, eram levados para este local. A maioria negros, pobres, perigosos, assassinos, latrocidas. E exatamente aqui onde existe uma árvore morta, existia uma forca. E todos, neste local, encontravam a morte. Existiu a pena de morte no Brasil, né? Quem acaba com ela é o imperador Dom Pedro II. Então, em Belém não era diferente. Tem registro de várias forcas públicas. Então, o historiador Arthur Viana ele vai fazer um relato de como seria uma execução. É realmente um espetáculo. Você tem todo um teatro em volta dessa execução, né? E que as pessoas gostavam, vinham ver, assistiam, batiam palmas. Depois que acontecia, todos consternados iam para casa. Funcionários contam que escutam passos à noite, barulhos de correntes, gritos nos corredores, portas batendo. Seriam espíritos ainda aprisionados aqui. São as visagens de São José. Bom, eu estive lá em 2007 fazendo um trabalho acadêmico e as pessoas me diziam que viam coisas, né? Muitas pessoas consideradas sensitivas diziam que viam visagens, fantasmas. Empurravam esses funcionários no andar superior. Os vigilantes, quando ficavam só, ouviam muitos passos. Nos monitores de televisão passavam vultos quando não havia mais ninguém dentro, né? Alguns fantasmas se faziam de compradores de joia. Hoje, o prédio é visto de uma outra forma. Passou por 3 grandes reformas. A mais significativa delas, realizada em 2001, modernizou todo o complexo, dando outra dimensão. Foram criados o Jardim da Liberdade, com seus cristais, quartzos e ametistas, o Museu de Gemas do Pará, a Casa do Artesão e a Oficina de Joias. É o Espaço São José Liberto. Estou fazendo um avião que vai ser, na verdade vai ser um bottom. Faço primeiro o rabisco, vou melhorando até chegar num desenho razoável. Aqui é um espaço também digamos assim, de lançamentos, de coleção. Todos os produtos diferenciados, que resultado de pesquisa, como as gemas vegetais, as peças feitas com gemas de chocolate, as peças feitas com lentes de resíduo óptico, nós trazemos para essa loja, fazemos o lançamento aqui, acompanhamos a aceitação do público. A nossa média mensal de venda, R$120 mil, e aí a gente tem uma somatória ainda maior quando a gente agrega essa joia aqui ao produto artesanato. Então a gente vê que é uma experiência que deu certo. Existe uma aceitação do público local já. E do turista também. Um lugar bem diferente, com bastante informações. Fiquei surpreendida com as pedras da região. Achei bem interessante, bem agradável o local.